Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com vocês em nome da Rejoy, da Rede de Jovens Incendiados, e esse vídeo faz parte do nosso período de jejum e oração com o tema de romper em fé. E hoje eu queria falar sobre Gideão, um homem valoroso. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de Gideão, o homem que livrou os israelitas das mãos dos medianitas, mas Gideão tem algumas características que agradam o coração de Deus. E o que eu quero dizer a respeito disso é que o romper em fé agrada o coração de Deus. Que o fato de acreditarmos que Deus nos ajuda, seguirmos as orientações de Deus, nos faz romper em fé, nos leva a romper em fé, nos leva a nos manter em fé. E eu queria que você me acompanhasse numa breve leitura sobre a história de Gideão. Eu vou começar lendo Juízes, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Lá no versículo 11, o anjo do Senhor fala com Gideão. Gideão estava malhando um trigo e a gente observa alguns valores espirituais que agradam o coração de Deus na vida de Gideão. Gideão, ele era um homem prudente e estrategista, pois malhar o trigo no lagar, ele acabava confundindo os inimigos medianitas que pilhavam os depósitos alimentícios de Israel. Gideão, ele era um homem humilde, ele não confiava na sua própria força. A gente vai ver isso ao decorrer do texto, quando o anjo aparece para ele e diz o seguinte: então o Senhor olhou para ele e disse, lá no versículo 14, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, da tribo dele, e eu o menor da casa de meu pai. Lá no versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E aqui ele começa uma narrativa com o anjo do Senhor. Ele pede ao anjo do Senhor que esperasse por ele, porque ele queria fazer uma oferta de sacrifício. E tudo que o anjo do Senhor fala para que ele fizesse, ele fez. Ele cozeu um cabrito, ele fez pão sem fermento, e o anjo pede para que ele coloque o caldo sobre o pão e consome aquilo. E no momento seguinte, ele junta-se com os povos, com as suas tribos, e diz que vai derrubar o templo de Baal e da deusa Será. E ele faz aquilo e constrói um templo para o Senhor conforme foi orientado por Deus. Isso já começa a demonstrar atitudes de fé de Gideão, porque naquela época o povo tinha se voltado, tinha se tornado um povo adorador. O povo tinha feito aquilo que era mal aos olhos de Deus, mas Gideão não. Gideão se permaneceu firme nos princípios do Senhor, tanto que o anjo apareceu para ele. A gente pode ver que Gideão tinha um coração disposto a adorar ao Senhor, que Gideão era um servo obediente, que se manteve firme, e que Gideão era um homem revestido pelo Espírito do Senhor. Então, nós entendemos que os nossos valores nos fazem também permanecer rompendo em fé. Gideão teve que ter uma atitude de fé, porque depois disso, Deus manda que ele fosse lutar contra os medianitas, lutar contra os povos que saqueavam todas as colheitas, que saqueavam todo o gado, todas as ovelhas, que deixavam com que eles ficassem à miséria. E ele diz que ele não era o mais forte da sua tribo. Isso é mais uma demonstração de que Deus olha para o nosso coração, independente do nosso tamanho, e que a nossa fé também vai ser primordial para agradar o coração de Deus, para chamar a atenção de Deus. O Senhor sabia que Gideão era um homem medroso, mas ele também sabia que a partir do momento que ele desse uma orientação a Gideão, o seu coração obediente buscaria fé
para resolver os problemas que o Senhor tinha colocado na mão dele, tinha confiado a ele a solução daquele momento. E aí, lá no capítulo 7, no versículo 3, o Senhor fala o seguinte para ele: agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde, medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens e 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda há muito povo. Faz-o descer às águas e ali os provarei. Será aquele de que eu te disser: este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez o povo descer às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, que não lamberam as águas, vos livrarei e darei aos medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O Senhor mandou a Gideão que fosse contra os midianitas, que eram milhares e milhares, apenas com 300 homens. O Senhor fez isso porque, primeiro, para que o povo de Israel não se vangloriasse. E segundo, o segundo passo muito importante foi que Gideão teve fé, ele esboçou fé em confiar no Senhor. A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço, e Gideão tomou por esforço e por fé, porque ele conquistou os medianitas com apenas 300 homens, sendo uma pessoa obediente, uma pessoa de coração manso e submisso, e uma pessoa que confiou nas ordens do Senhor, que agradava o coração do Senhor. Então, queridos, o meu vídeo é para te encorajar a se manter confiante naquilo que o Senhor diz para você, a se manter confiante para que a sua fé aumente e para que você possa exercer a sua fé e, assim como Gideão, romper. Gideão foi um dos juízes de Israel por um bom tempo. Ele foi confiado do Senhor para salvar os israelitas das mãos do medianita. E com isso, a gente entende que o Senhor valoriza e escolhe pessoas que são dedicadas àquilo que fazem. E isso nos encoraja a permanecermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que sabendo que o trabalho na casa do Senhor não é em vão e que a nossa fé agrada o coração de Deus. Esse é meu recado para vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.